Melhores profissionais da cidade 2025. Olha, gente, hoje eu tenho o maior prazer de estar aqui com o Dr. Rafael Palhares, o médico vascular. E olha, faz um sucesso danado. Que bom que você conseguiu esse tempinho para estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, Rafa. Obrigado aí. Para mim é um prazer estar aqui, falar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu tenho feito nos últimos anos e de tudo que eu tenho visto com as minhas pacientes. Sim. É muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Doutor, olha, o doutor nas redes faz um sucesso grande porque você fala a respeito do lipedema, né? O pessoal que não está muito familiarizado, o que é o lipedema? O lipedema, ele tem ganhado uma repercussão muito grande nos últimos anos aí, por conta de algumas pessoas famosas que têm dado depoimento de que vem sofrendo com essa condição. Para quem não sabe direito, o lipedema ele é um acúmulo anormal de gordura, principalmente nas pernas e nos braços, pernas, quadril e braço. Então ele é um acúmulo de uma gordura inflamada, que dói, e é um acúmulo exagerado dessa gordura. Então a gente tem aí algumas celebridades, né, que relataram esse problema. Uma das mais emblemáticas aí, a Yasmin Brunet. Aí, inclusive agora começando a nova edição do Big Brother, foi no período em que ela estava no Big Brother, onde ela teve a pior fase do seu lipedema. E isso culmina muito porque é um momento em que ela deu uma descuidada dos cuidados de saúde e isso fez com que ela piorasse isso. Então o lipedema, em tese, por conceito, ele é isso. Ele é um acúmulo exagerado de gordura e uma gordura inflamada, que causa muito sintoma, como dor, inchaço, retenção de líquido, e que incomoda tanto do ponto de vista de sintoma. Então as mulheres são as principais acometidas, então as mulheres se incomodam muito com a dor, que são os sintomas, né? Dor e inchaço, que é o principal sintoma, e muito também com a parte estética. Então confunde às vezes com obesidade, né? E não Isso é muito comum. Então, antigamente não se falava de lipedema. Então, essas pacientes, elas eram taxadas como gordinha. E é muito interessante, eu até falo isso nas minhas redes sociais, tem alguns colegas que não estão tão familiarizados com isso e que não dão a importância que deve dar para esse tipo de problema. Então as mulheres, eu recebo muito isso, tanto na rede social quanto no meu consultório, de mulheres que passam em consulta e é taxada como gordinha. Você só tá gorda, você só precisa emagrecer. E isso é um problema muito grande, porque as mulheres que têm esse tipo de problema, elas, mesmo quando elas emagrecem, elas mantêm as queixas nas pernas. Então a pessoa emagrece, às vezes você vê paciente magra, então a cintura é magra, ela perde peso e continua com aquele acúmulo de gordura nas pernas. Então taxar uma paciente com lipedema de uma paciente obesa ou gordinha é uma pior coisa que a gente pode fazer. Um outro ponto que a gente vê nisso que também é muito importante a gente pensar, a própria obesidade, ela tem um componente psicológico. Então quem lida com obesidade já tem este problema psicológico, emocional de lidar com isso. Quando a gente fala do lipedema, isso é exacerbado, porque perder peso, emagrecer é um desafio, mas é um desafio limitado. Você consegue, é uma conta. Você precisa gastar mais do que o que você consome. No lipedema não. Às vezes você gasta mais do que você consome, você perde peso, mas você não consegue perder aquela gordura que incomoda tanto. Então esse é o maior desafio do lipedema. Olha, doutor, e olha, você tem feito aí um trabalho realmente muito legal. Quantas pessoas... É cura, né? Poxa, melhora a autoestima, essa questão da saúde, e toda a questão da dor, da circulação, assim. Como é que você começou essa jornada, assim? Cara, isso é uma... primeiro, assim, o lipedema, ele, hoje em dia, ele fica meio... Como que eu vou dizer? Muitas pessoas querem cuidar de lipedema, porque é um tema que está em alta. Então você vê muita gente querendo mexer com isso.
Mas o lipedema, ele é uma patologia vascular. Sim. Ele é uma alteração, ele tem um componente vascular. Sim. Então existem algumas especialidades que podem cuidar de lipedema, que estudam para isso, mas o vascular é um dos mais indicados para isso por ter componente. Outra questão é que até 20% das mulheres que têm lipedema também tem doença vascular associada. Então tem um certo grau de varizes, de linfedema. Por isso o vascular é bem indicado. Sim. E aí a minha jornada começou até me tornar vascular. Então eu tenho aí 15 anos de formação médica, então eu já sou médico há 15 anos. Legal. Fui fazer minha especialização em cirurgia geral, porque para virar vascular você primeiro precisa ser cirurgião. Sim. Então eu fiz aí eu fiz 3 anos de residência de cirurgia geral, depois fiz mais a cirurgia vascular, então já tenho 10 anos de cirurgia vascular. E o lipedema entrou na minha vida tem pelo menos aí 3 anos, quando foi o que me fez ir atrás das mulheres com lipedema, ou elas virem atrás de mim. Sim. Foi exatamente o que eu falei ali no começo. A quantidade de mulheres que chegavam para mim na consulta, muito frustradas por passar numa consulta com um vascular e não receber a atenção que ela merece, eu falei, alguém precisa olhar para elas. E aí eu falei, eu vou dar uma atenção a mais. Então, assim, o que eu vejo, muitos colegas vasculares, cirurgiões vasculares, gostam de operar. Sim. E eu também gosto. Todo mundo que faz uma formação cirúrgica gosta de operar. A gente gosta disso, também gosto. E o lipedema, ele não resolve simplesmente, vou te operar aqui e resolveu. Operou? Não é assim? Não é assim. Né? Tem muitas doenças patologias que você, vou aqui, a gente opera, acabou, resolveu, tá tudo resolvido. Sim. O lipedema não é assim. Você precisa da atenção, você precisa do comprometimento, você precisa que essa paciente, que ela se comprometa com você e que você se comprometa com ela. Então, por isso que eu entendo que muita gente não quer tratar ou não tem a paciência e a atenção que merece. Então, por isso que eu decidi. E o que foi muito legal é que muitas mulheres, quando seja na rede social, onde eu atendo bastante mulheres no meu Instagram, no meu curso online que eu tenho, que também ajudo bastante gente com isso. Então, seja na rede social ou no meu consultório, quando essa mulher ela é atendida, ela é acolhida principalmente, é mais de 50% do sucesso no tratamento. Maravilha! O lipedema ele tem uma característica também muito importante. A gente não consegue, a gente fala que ele é uma doença crônica e que não tem cura, mas ele tem um controle. Então, se você pegar a própria Yasmin Brunet, que é um modelo aí que a gente usa, você pegar uma foto dela, até quem tiver interesse, entra no meu Instagram, tem um post falando disso. Legal. Tem um post dela falando, tem uma foto dela quando ela estava na casa, no Big Brother, e depois que ela seguiu o tratamento correto, direitinho, é impressionante a mudança de aspecto visual, de aspecto estético e de aspecto de sintomas. Né? Então a gente consegue, apesar de não ter cura, a gente consegue um controle muito importante, primeiro dos sintomas e a longo prazo de melhor estética. Muito legal, doutor. Então você sempre teve vontade assim de ser médico desde pequeno? Desde pequeno não. Eu não tenho nenhum médico na minha família, então não é aquela coisa, passou de pai para filho. Eu sou o primeiro médico da minha família. E eu não sabia o que ia fazer da minha vida. Quando eu estava ali no colegial, tive um grande amigo, que é meu amigo até hoje, que é médico, é cirurgião, e eu me espelhei nele. Falei, cara, eu precisava decidir alguma coisa que ia fazer. E eu tive uma proximidade muito grande com esse amigo, que hoje é um grande amigo até hoje. E eu me espelhei nele e falei, acho que eu quero ser médico. E aí decidi, hoje em dia não me vejo fazendo outra coisa. Acho que foi a coisa mais certeira que eu fiz na vida.
apesar de muitos desafios que a gente tem na medicina hoje em dia, né? A gente tem visto aí um crescimento muito grande de escolas médicas, o que tem dificultado muito o mercado da medicina, mais a médio e longo prazo. Tem impactado muito na qualidade da formação, porque com a quantidade de escolas que estão abrindo, a gente muitas vezes não consegue garantir um ensino de qualidade. Então isso preocupa bastante a gente para o futuro da medicina. Mas cuidar de gente é algo muito bom. Coisa boa. E olha, o doutor cuida muito bem. Você tem um olhar empático, assim, que transformou, né, esse atendimento que era tão técnico, olha, para um acolhimento, né, para poder enxergar mesmo o que a paciente precisa e como ela vai conduzir, né? Eu acho que é isso que é o grande sucesso. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Porque às vezes, e muitas vezes, a gente nem sempre a gente vai conseguir curar. Como no lipedema, a gente não vai conseguir curar de vez. E às vezes até com pacientes mais graves, com doenças mais graves, eu ainda atendo bastante pacientes. As doenças vasculares, elas são de uma gama enorme de doenças e doenças graves. Então eu tenho muitos pacientes, fora as pacientes com lipedema, tenho muitos pacientes com doenças graves. E às vezes é uma condição tão crítica que a gente não consegue muitas vezes aquele sucesso absoluto. Mas mesmo nesses casos, se você tiver uma empatia ou se você tiver um acolhimento tanto do paciente quanto da família, por mais que você não consiga aquele resultado esperado que você sempre almeja, você cria um ambiente acolhedor de paz. De paz em todos os sentidos. Doutor, tem algum case, algum caso especial assim que você guarda na lembrança, assim, fala, poxa, que bom que eu consegui atuar aqui, que bom que eu participei desse? Cara, Rafa, se eu te falar, a gente atende tanta gente em todos os dias e são tantos casos, né? Eu tenho alguns casos bem marcantes. Né? Tenho um de uma paciente de lipedema que é até um alerta para as mulheres. Essa paciente foi muito, muito impactante para mim. Ela é até conhecida, já trabalhou comigo no hospital. E é um caso que acontece com muitas mulheres. Ela me procurou, ela tinha passado numa consulta e tinham indicado cirurgia para ela, cirurgia de varizes. E ela ia ter que pagar pela cirurgia, não tinha uma condição financeira que pudesse pagar de forma tranquila. Ela ia ter que vender as coisas dela para poder pagar a cirurgia, estava super preocupada, aí ela foi me procurar. Aí ela começou a contar a história dela. Ela tinha um pouco de varizes, mas que, a meu ver, não era o problema maior. Quando eu examinei ela, falei, gente, isso é bem assim. E aí eu comecei a fazer um protocolo que eu faço para as minhas pacientes com lipedema. Eu falei, você também tem varizes, mas a gente precisa cuidar de outra coisa aqui primeiro. E foi muito marcante. Ela com 30 dias, quando ela voltou na consulta de retorno, em 30 dias, com medidas simples que eu fiz para ela e com toda essa empatia de falar, eu preciso que você siga isso que eu tô te falando. Confia no que eu tô te falando. Com 30 dias, ela melhorou 80% de todos os sintomas, sem precisar de cirurgia, sem precisar de nada muito caro, sem gastar um valor absurdo. E até hoje ela não foi operada, ela acompanha comigo, está tendo as suas melhoras, está começando a ter a melhor estética agora, né? Então foi algo que me marcou muito, porque às vezes a gente coloca uma responsabilidade muito grande achando que cirurgia resolve tudo, e se a gente tiver um olhar mais
pé no chão. Legal. E olhando de forma correta, a gente consegue um resultado muito legal. Legal. Doutor, você sabe que o lipedema, né, as técnicas assim, para melhoria, elas avançam de tempo em tempo. Como é que você enxerga assim, o avanço, né, dessa questão? Tem muita coisa acontecendo nesse cenário hoje, Rafa. É muito novo o tema lipedema para todo mundo, inclusive para nós médicos, né? Então tem muito estudo acontecendo. O que a gente sabe hoje que a base mesmo do tratamento, independente de coisas modernas, procedimentos, a base do tratamento é dieta, exercício físico, mas uma dieta certa, não é qualquer dieta, então não é simplesmente cortar o que você vai comer, então é uma dieta anti-inflamatória, exercício físico e a mudança do estilo de vida. Isso é a base do tratamento. Agora existem hoje sim alguns procedimentos específicos que têm se estudado, tá? Mas não é o que eu vejo que é o que realmente melhora. O que melhora está aqui. É igual a obesidade, só que um pouquinho mais difícil. Porque a obesidade às vezes é só perder peso, só que não é tão simples. É um pouquinho mais difícil, mas se você muda a sua mentalidade, se você muda a sua postura, você consegue ter a sua melhora. Doutor, você tem um êxito tão grande, você já pensou em criar metodologia, assim, ensinar e dar palestras, assim? Rafa, eu tenho uma metodologia, né? Eu tenho um método já criado e que aos poucos a gente está difundindo isso, né? Então eu já tenho um protocolo de lipedema, eu tenho um protocolo que eu sigo para as minhas pacientes no meu consultório e eu tenho um protocolo online que já tá funcionando, já tem alguns cases ali e um dos meus objetivos é realmente expandir isso. Porque a gente tem um limite de horas que a gente pode trabalhar por dia. E eu tenho um limite da quantidade de paciente que eu consigo atender. E eu entendo que quando a gente utiliza aqui a rede social, a gente consegue espalhar isso para muita gente. E boa parte, grandíssima parte do que a gente precisa fazer para melhorar o lipedema, você consegue fazer só sabendo o que você tem que fazer. Olha só. Então é diferente de um caso cirúrgico, onde você realmente precisa de um procedimento e não tem como você... Mas no lipedema, se você souber o que fazer, como fazer, você consegue ter a melhora. Então dá para a gente fazer com que essas mulheres melhorem usando a internet. E esse protocolo ele vai ser muito mais difundido aí esse ano. Maravilha, que bom, meu doutor. Olha, realmente é um trabalho muito inspirador e as pessoas que assistem a gente de fora da cidade de São José, esse atendimento online também é muito legal. Você que qualquer estado, até fora do país, consegue ser atendida pelo atendimento online. Consegue, atendimento online eu faço hoje em dia, então posso atender gente de todo o Brasil, inclusive de fora do Brasil. Legal. E tem também um protocolo online que a pessoa pode acessar sem precisar ser da consulta. Então, às vezes a pessoa não tem um capital tão grande para pagar a consulta, ou não tem o tempo para ficar na consulta. Ela consegue acessar o protocolo e seguir de casa com o suporte da minha equipe. Coisa boa. Pedir o pessoal seguir nas redes e ali tem todo o caminho para agendar uma consulta online ou presencial e tem tem muita informação que vale a pena a pessoa estar ali atenta. Com certeza. Se a pessoa for lá entrar no meu Instagram, que é @dr.rafaelpalhares, @Dr. Rafael Palhares, só dela seguir a minha página e ver todos os posts que tem ali de lipedema, ela já sai com metade do caminho. Porque eu falo muito disso, porque é um tema que eu gosto e que as pessoas precisam de conhecimento nisso. Então, se ela acessar ali meu Instagram e pegar o conteúdo que tem ali, já tem metade do caminho andado. Maravilha. Doutor, tem mais alguma novidade, algum spoiler assim que você pode adiantar pra gente do rumo assim da sua carreira? Uma das coisas que o lipedema
a gente fala que o lipedema, ele é uma doença inflamatória. Sim. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer para tirar essas pacientes dessa fase aguda, principalmente desse problema maior, sim, é desinflamar o corpo. Legal. Que a gente chama de desintoxicar. Desintoxicar. Tá? E a gente sabe que Ano Novo, Natal, Ano sim, Novo, as pessoas exageram na comida, sim, na bebida. Vai vir Carnaval, o pessoal vai também passar do ponto. Ou seja, a gente está num período de intoxicação sim, importante. Sim. Tô lançando... Semana que vem a gente vai lançar, eu e a minha equipe, a gente vai lançar um protocolo para desintoxicar. Perfeito. Então é um protocolo para 5 dias, onde a gente vai ter estratégias de alimentação, sim, exercício, coisas que a gente precisa fazer para desintoxicar. Maravilha. Esse é o primeiro passo, né? Quando a gente desintoxica, a gente desinflama, sim, e aí a gente começa. Então a intoxicação e inflamação está ligada com o lipedema. Então, na próxima semana a gente vai lançar isso. Maravilha. E é um prazer vir aqui falar disso com vocês. Doutor, parabéns. Olha, vai ser um prazer também. A Rede Equar faz questão de divulgar, porque realmente é um tema que tem, né, chamado a atenção de muitos pacientes assim. E, além disso, é vida, é cura, saúde, assim. É uma inspiração muito legal, doutor. Que bom que você atua, né? E a gente percebe assim que você atua com bastante verdade, né? Gosta bastante do que faz. Acho que isso é o que faz uma diferença muito grande também no trabalho, no desempenho e no êxito aí da profissão. Obrigado, Rafa. Isso acho que o que mantém a gente nesse caminho é sim, gostar, porque a gente tem tantos desafios. E tratar esse tipo de patologia sim, é desafiador. Às vezes, e muitas vezes tem pessoas que, às vezes, por não conseguir seguir o que a gente pede, ou às vezes por ter uma expectativa muito lá em cima e não conseguir chegar na expectativa que ela quer, começa a ter algumas reações e sim, que a pessoa que não gosta do que faz, ela desiste. É verdade. Ela desiste. Então isso é o que eu tenho feito aí nos últimos anos na minha vida profissional e sim, que gosto muito do que eu faço. Maravilha. Então, sabe que aqui no Melhores Profissionais da Cidade, a gente tem um bate-bola para conhecer melhor quem está por trás da profissão. Tem umas perguntas aqui, pode fazer para você? Com certeza, estamos aqui para isso. Doutor, sabe que nessa jornada você deve ter muita gratidão por pessoas, profissionais, assim. É uma pessoa especial, assim, que você tem uma gratidão, fala, poxa, se não fosse por ela, talvez não estaria do mesmo jeito, não estaria aqui? Precisa ser profissional? Não, pode ser qualquer pessoa. Parente, amigo. Cara, eu sou muito grato aos meus pais, viu? Coisa boa. Sim, o que eles sempre fizeram por mim, eu não... Sou grato a Deus, sim, sempre. Isso aí é uma coisa que... nunca vou deixar de ser grato a Deus por tudo que eu tenho na minha vida e aos meus pais. Eles são a base de tudo, sempre me ajudaram e são minha base. Coisa boa. Doutor, tem alguma figura pública, uma celebridade, influência que você gostaria que um dia fosse lá no seu consultório? Figura pública... Podia ser Yasmin Brunet. Cara, podia ser Yasmin Brunet. Ô, pessoal, marca Yasmin Brunet. Podia ser Yasmin Brunet. Ia ser um prazer atender ela e... Sim. O que ia me dar muito prazer de atender ela sim, é que eu vejo que ela é muito focada. Legal. Então ela é o tipo de pessoa que responde ao tratamento sim, porque ela é focada na resposta. Sim. Isso é a paciente ideal pra gente, legal, é isso. Porque muito do que a gente tem de resposta depende daquilo que o paciente segue. Sim. E por tudo que eu já vi de resposta do tratamento que ela seguiu, é porque ela é uma pessoa focada. Então eu gostei da sugestão. Eu acho que ela deu muita visibilidade, né, pro lipedema, tanto na visão médica de cuidados, quanto na visão da mulher, né? Sim. Quantos problemas ela falou que ela tinha, né, com relação ao corpo, as dores também, né, todas as formas assim.
às vezes, como é que fala, essa visibilidade que ela deu tem ajudado muitas pessoas Sim. que nem imaginava que era um problema, né, vascular, que era o lipedema, né? Não sabia nem o nome. E o que é muito legal dela é que ela é uma menina magra. Sim. E é isso que é o mito, né? Muita gente acha que é só coisa de paciente mais obeso. Sim. E ela não, ela incorporou como aquilo, ela virou uma embaixadora do problema. Sim, ela sempre fala disso, sem preconceito. Tem gente que às vezes tem um certo... não quer falar ou não quer comentar sobre isso. Uma outra celebridade muito famosa que a gente também percebe isso, eu nunca vi entrevista dela falando sobre isso igual eu já vi da Yasmin Brunet. Sim. Mas uma outra celebridade que a gente percebe muito isso também é a Paola Oliveira. Paola Oliveira também, ela... Eu não consigo falar que ela tem o diagnóstico, porque ela não passou numa consulta e tudo, mas assim, já vi outros colegas conversando sobre isso e ela realmente também a gente consegue perceber que tem um certo grau ali de lipedema que precisa de cuidado. Perfeito, doutor. Tem algum livro que mudou sua forma de pensar? Cara, eu gosto tanto de ler, cara. E tem tantos livros que eu gosto muito. Para falar Sei que o doutor em breve vai lançar um livro também. Cara, isso aí é um spoiler muito legal isso, viu, Rafa? Você sabe disso. E vai ser uma honra vir aqui ter falar sobre isso, hein? Um livro que mudou meu jeito de pensar. Cara, quem lê bastante tem sempre dificuldade para eleger um. Pois é, me dá vontade de falar uns 5 aqui. Cara, eu li tem uns 2 meses, pequenininho. É muito legal. Então, até para quem não gosta de ler, ele é bem pequenininho, rápido. É o Cavaleiro da Armadura de Ferro. Cavaleiro da Armadura de Ferro? Eu acho que é isso no título. É muito bacana. É muito bacana. Maravilha. Fica a dica aí. Quem puder, ele é rapidinho. Você lê ele em uma semana, você lê ele. Para quem lê mesmo, lê em um dia, mas é muito legal. Eu quero ler. Vamos ver. É muito legal. Doutor, uma viagem inesquecível? Cara, uma viagem inesquecível. Cara, tenho 2 viagens incríveis que eu fiz na minha vida. Sim. Uma foi com a minha esposa, quando a gente foi pro Atacama e pro Salar do Uyuni, um dos lugares mais lindos que eu já fui na vida. Putz, tem que falar, dá vontade de falar mais. Mas... E eu fiquei um mês fazendo um estágio na Califórnia que foi bem impactante na minha vida. Califórnia, legal. Eu fiquei num hospital, na época eu fazia cirurgia do trauma e eu fiquei um tempo no hospital acompanhando um serviço de trauma lá. Sim. Então ver a realidade de um outro país na parte médica foi um diferencial pra gente ver como um país mais desenvolvido trata é diferente. Isso também foi impactante. Doutor, quem tem lipedema pode viajar tranquilo, subir montanha, descer montanha, nadar na praia? Tem alguma restrição assim? Não, pode fazer tudo e deve. Perfeito. Pode e deve, porque, como eu falei, a parte emocional e psicológica faz bem. E viajar, nadar é tudo de bom? É tudo de bom. Doutor, qual é o seu maior medo? Meu maior medo? Cara... Ai, que essa é difícil, né? Tem algum medo, assim, de alguma coisa? Cara, eu vou te falar assim, eu já tive muito medo.
Sim. E a história do meu livro vai impactar. Na fase que eu passei a minha história ali, eu tive muito medo. Sim. Só que por causa dessa história, eu comecei a entender que, cara, quem tem fé não tem medo. É verdade. Então, hoje em dia, quando a gente fica, eu tenho preocupação. Sim. Agora, medo não. Medo você entrega na mão de Deus com fé. Entrega na mão de Deus com fé. Cara, quando eu tive o meu maior desafio da minha vida, eu tava maior desesperado, com o maior medo que eu já tive na minha vida, que foi de perder o meu filho. Esse é um livro que eu vou lançar, você já deu spoiler, mais ou menos isso, é da história do meu filho. Quando eu tive lá, eu tive muito medo de perder ele. E naquele momento, o que eu mais tive foi fé. Então, depois disso, qualquer medo a gente entrega para Deus, tem com fé e resolve. E olha, uma história muito bonita, e o filho do doutor tá vivo, tá bem. Cara, ele tá maravilhoso. Passou por uma... Como é que foi o milagre? Cara, é um milagre. Aqui a gente tá para falar um pouco da parte profissional de medicina e assim, meu filho, ele não tem outra palavra para falar para ele a não ser milagre. E esse livro que eu vou lançar esse ano é da história dele, né? Então, quando muita gente chegou para mim e falou, às vezes nem para mim, mas para meus familiares, e falou, prepara a família aí que o menino não tem muito jeito, a gente entregou para Deus e ele é um milagre, tá vivo, tá maravilhoso. E eu vou vir contar essa história aqui, se você me chamar. Claro, tá mais que convidada. Então, tem algum hobby assim que pouca gente sabe que você tem? Eu gosto muito de esporte, mas bom. Gosto muito, né? O esporte que eu mais gosto é de pegar onda, de surfar. Coisa boa. Tenho ido pouco por conta de trabalho e tudo, mas é o que eu mais gosto. Né? Eu gosto muito de surfar e gosto muito de crossfit. Coisa boa. Então, falar em breve aqui no Melhores Empresas da Cidade, melhor estúdio de crossfit. Pessoal, acompanha a gente. Doutor, a comida que você não vive sem? Que eu não vivo sem? A gente gosta muito de comida japonesa, né? Bom demais. Eu e meus filhos. Coisa boa. Meus filhos, então, mais do que eu. Sim. E a minha esposa é japonesa, então... e até, olha, é engraçado isso, porque ela é japonesa e ela não liga tanto. Não liga tanto? Mas eu e meus filhos... Coisa boa. Gente... acho que é o que a gente... Legal. Quem tem lipedema pode comer comida japonesa à vontade? Sashimi pode à vontade. Sashimi. O arroz... deixa o arroz tem que controlar um pouco. Eita. Eu costumo falar sempre assim também para as minhas pacientes, Sim. Equilíbrio, a gente tem que ter um equilíbrio. Sim. A gente não pode ser muito radical com tudo. Sim. Então, em alguns momentos, você vai poder comer aquilo que você quiser, tudo, né? Então, mas o sashimi, ele é muito recomendado. Legal. Recomendado. O arroz tem que ir com controle. O segredo é não ir no rodízio. Diz que no rodízio a gente come mais do que deve, né? Então, é pedir nos combos. Exato. Ou se for no rodízio, só come o sashimi, não come o frito. É verdade. Esquece o hot roll. Doutor, o que você sente mais saudade? Cara, o que eu sinto mais saudade? Cara, essa pergunta é bem difícil. É difícil? Eu acho que eu sinto mais saudade, acho que do tempo que você não tinha tanta preocupação. Da época da infância, da adolescência, não tinha boleto. Eu acho que é de infância mesmo. Não é nem de não ter boleto, é de não ter, às vezes até de ser puro, sabe? De não ter... ver a segunda intenção dos outros em tudo, você sempre ficar preocupado, será que aquilo vai me fazer mal? Certo. Será que aquela pessoa tá com alguma coisa? Não, quando você é criança, você não pensa nessas coisas, você vive. Só vive. Né? Então, acho que o que eu sinto mais saudade é disso, de não
ter essa preocupação. O doutor disse que a faculdade de medicina é tão difícil, né? Tem saudade da época dos estudos ali? Cara, a faculdade de medicina, ela é bem difícil. É puxada, mas é um momento muito bom, cara. Legal. A maioria eu fiz faculdade fora, sim, então você acaba criando uma família entre os amigos, legal, entre a república que, sim, você vive. Então, apesar de você ter que estudar muito, você ter que se dedicar muito, que tem que fazer isso, porque senão você não consegue formar, sim, você acaba criando uma convivência de família com coisa que é diferente de você continuar ali na sua casa. Então, e é um momento que você vive muita coisa boa e você aprende muito. Então, perfeito, esse momento eu sinto saudade, sim. Maravilha. Tá? Não trocaria pela minha vida de hoje, mas... Foi um tempo bom. Foi um tempo bom. Um tempo de muito, muito crescimento, perfeito, muito aprendizado. Coisa boa. Uma lição valiosa que você aprendeu sobre o amor? Cara... Uma lição sobre o amor? Sim. Cara, amor é entrega. Legal. Então, aquilo que você ama, você tem que se entregar. Sim. Então, não existe amor sem entrega. Isso é o que eu entendo. Eu entendo como amor é entrega. Legal, doutor. Perfeito. Doutor, família significa para você? Cara, tudo. Sim. Minha família, para mim, é tudo. Sim. Minha mulher, meus filhos, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família, eu não faço nada que não seja pensando na minha família. Legal. O lipedema é genético? Assim, se a mãe tem, a filha tem mais chance de ter? Muito. Tem um componente muito forte genético. Sim. Então, quem tem alguém na família com lipedema, a chance de ter lipedema é muito maior. Sim. Existe pacientes que não tem ninguém na família, até existe. Sim. Mas o componente familiar é muito forte. Legal, olha, é bom às vezes a família se ajudar, né? Quem tem ali, descobrir, incentivar, poder buscar o exatamente. É igual quem tem problema de varizes, também tem um componente familiar. Então, às vezes a pessoa já sabe, minha mãe e meu pai operou 2, 3 vezes, vai se preparando. Vai se preparando. Doutor, ia ser fácil para você. E o doutor Rafael Palhares, doutor Rafael Palhares, pelo doutor Rafael Palhares, como é que você se define, como é que você conta pra gente quem é você hoje? Nossa, quem sou eu hoje? Cara... Se me pegasse pra fazer esse podcast aí um tempo atrás, ia ser muito diferente. Eu tenho mudado muito minha concepção. Cara, eu sou filho de Deus, apaixonado pela minha família, esposo da Dani, pai do Guilherme, do Gael e do Gustavo. E que sou realmente apaixonado pela minha família e pelo que eu faço. É isso, eu entrego tudo que eu tenho para ver eles bem. Legal. E para ver as pessoas com quem eu convivo e com quem eu trato da melhor forma possível. Coisa boa. E olha, é um profissional de sucesso, é uma pessoa muito legal, assim. Obrigado. Então, a gente, como é que fala, vê como a pessoa assim, é do bem, sabe, tem um astral bom, assim. Que bom que você é um bom profissional, uma boa pessoa. E tem tantas pessoas que são gratas, né, pela forma como você tratou, ajudou, como você deu um olhar, né, diferente para preocupação, né? Hoje, quem não tem preocupação com o corpo, com as questões vasculares, assim, e essa sua visão humanizada, isso faz você ser um profissional de muito sucesso. Por isso que eu tenho que entregar um certificado para você. Vamos lá. Que alegria. Obrigado, Rafa. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite de vir aqui contar um pouquinho da minha história. Perfeito, doutor. Vem para cá. Doutor, que conversa boa. A gente teve aqui uma aula de lipedema, uma aula também de vida, de atendimento, de todas as questões. Um podcast muito legal, viu? Eu tenho que entregar para você o certificado. Olha, Melhores Profissionais da Cidade 2025 é o melhor médico especialista em lipedema, merecidíssimo, unanimidade. Parabéns, viu, doutor? Gente,
Obrigado, Rafa, pelo convite. Obrigado, Rede Ecoar. Isso aqui é só o começo do que eu quero trazer para as pessoas, para as mulheres que vivem com lipedema. Isso aqui é um reconhecimento de toda a entrega que a gente dá, todo o amor que a gente trabalha. E é uma alegria vir aqui compartilhar esse momento com você. Deus abençoe, viu, que você continue fazendo muito sucesso na profissão, muito sucesso nos empreendimentos, viu? A gente fica muito feliz de homenagear você aqui. E olha, pessoal, esse foi o Prêmio Melhores Profissionais da Cidade. Continue acompanhando a gente, olha, até em abril, assim, a gente esticou um pouquinho por causa do sucesso que está fazendo o prêmio, tanto Melhores Empresas da Cidade 2025, os melhores profissionais da Cidade 2025. Vocês vão acompanhar aqui vários episódios e a gente fica muito feliz com a audiência de vocês. A Rede Ecoar chegando a 100 milhões de visualizações em 30 dias no nosso Instagram. Com certeza é por causa de vocês que curtem, compartilham, vocês que gostam do nosso conteúdo. Vem muitas novidades por aí, pessoal. Dá um grande abraço aí para os interessados na nossa licença. A gente vai expandir aí o Brasil em 2026, nossos prêmios, nossos formatos em várias cidades do Brasil. E acompanhe a gente para saber das novidades. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.